Um homem capaz de rasgar um leão com as próprias mãos, de incendiar plantações inteiras usando apenas raposas e de derrotar 1000 inimigos com a mandíbula de um jumento. Mas, ao mesmo tempo, o mesmo homem que terminou cego, acorrentado e humilhado diante de todos. A história de Sansão não é apenas sobre força bruta, é sobre promessa e queda, pacto e traição, redenção e morte. Um dos relatos mais sombrios e paradoxais da Bíblia. Como alguém escolhido desde o ventre para libertar um povo inteiro se deixou destruir pelo próprio coração? E o que sua trajetória revela sobre a nossa própria luta entre força e fraqueza? Antes de responder, precisamos voltar ao início, ao ventre estéril de uma mulher que recebeu uma visita inesperada. Israel estava debaixo do jugo filisteu. O livro de Juízes abre o capítulo 13 com uma frase seca e pesada. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Era um tempo de opressão, silêncio e desespero coletivo. Nesse cenário de escuridão, a promessa de um libertador surgiu de maneira improvável. No ventre de uma mulher estéril, um anjo apareceu à esposa de Manoá e anunciou algo inédito. O filho que nasceria seria nazireu desde o nascimento, separado para Deus, destinado a começar a libertação de Israel das mãos filisteias. Antes mesmo de vir ao mundo, Sansão já carregava uma missão gravada no seu destino. Mas o que significava ser nazireu? O livro de Números descreve o voto em detalhes: abstenção de vinho e bebidas fortes, proibição de contato com cadáveres e, sobretudo, o cabelo jamais deveria ser cortado. O cabelo não era apenas uma questão estética, era o sinal visível de uma vida dedicada ao Senhor, um pacto público de consagração. A fragilidade humana, porém, sempre rondava essa grandeza espiritual. O contraste era inevitável. Quanto maior o chamado, maior também a responsabilidade de permanecer fiel. Sansão nascia com o peso de ser uma arma viva de Deus, mas também com o risco de ser consumido por suas próprias escolhas. Enquanto Israel gemia sob a cultura filisteia, conhecida por sua adoração a deuses como Dagon e por práticas que afrontavam a fé hebraica, Sansão crescia como sinal de esperança. Sua vida era, em si, um lembrete de que Deus não havia abandonado o seu povo. Do ventre estéril, a promessa angelical, Sansão encarnava uma contradição poderosa. Um homem chamado para a vitória antes mesmo de dar o primeiro passo. Mas essa história logo mostraria que o maior inimigo de Sansão não estava fora, estava dentro dele. Como alguém escolhido desde o nascimento poderia carregar tamanha fraqueza? A vida de Sansão foi marcada por feitos que pareciam impossíveis para qualquer homem comum. O primeiro deles aconteceu ainda jovem, quando viajava para Tímna. No caminho, um leão saltou contra ele. O livro de Juízes descreve a cena com clareza. O Espírito do Senhor se apossou dele poderosamente, e sem nada nas mãos, rasgou o leão como se rasga um cabrito. Sem armas, sem preparação, apenas força bruta, força que não vinha dele, mas de Deus. Esse episódio se tornaria simbólico. Mais tarde, Sansão voltaria ao local e encontraria mel dentro da carcaça do animal. Do paradoxo da morte brotava vida. Ele usou essa imagem para propor uma charada em um banquete entre filisteus. Do que come saiu comida, e do forte saiu doçura. Não era apenas uma brincadeira de enigmas. Era uma forma de demonstrar astúcia diante dos inimigos, misturando força física e inteligência estratégica. A tensão com os filisteus só crescia. Em um ato de vingança, Sansão capturou 300 raposas, amarrou-as em pares, prendeu tochas às suas caudas e as soltou pelos campos inimigos. O fogo se espalhou rapidamente, destruindo plantações de trigo, vinhas e olivais. Para os filisteus, aquilo era devastador, não apenas pelo prejuízo econômico,
mas porque era um ataque simbólico contra o sustento de seu povo e contra sua falsa sensação de domínio. Mas talvez o feito mais impressionante tenha sido quando Sansão enfrentou um exército inteiro sozinho. Cercado e sem armas, ele encontrou a mandíbula de um jumento e a usou como instrumento de guerra. O texto bíblico afirma: feriu 1000 homens com a queixada de um jumento. Uma arma improvisada, frágil, transformada em instrumento de vitória. O contraste é evidente. Não era sobre o objeto em suas mãos, mas sobre o espírito que o fortalecia. Cada uma dessas cenas mostra Sansão como uma espécie de arma viva de Deus. Sua força não estava nos músculos ou no cabelo em si, mas na aliança representada por ele. Era uma mensagem clara para Israel. Mesmo em tempos de opressão, Deus podia levantar um libertador inesperado. Ao mesmo tempo, seus feitos revelavam uma constante: a linha tênue entre propósito e orgulho. O homem escolhido para libertar seu povo parecia sempre dividido entre obedecer ao chamado e ceder aos impulsos pessoais. Se com a mandíbula de um animal ele foi capaz de derrubar 1000, o que aconteceria quando sua maior batalha fosse contra si mesmo? Depois de feitos que impressionavam todo Israel, Sansão se viu diante do inimigo mais perigoso: seus próprios desejos. Foi em Gaza, território filisteu, que conheceu Dalila. O texto de Juízes mostra que, diferente das batalhas físicas, aqui Sansão enfrentava uma guerra silenciosa, travada em seu coração. Os príncipes dos filisteus viram em Dalila a chave para derrotá-lo. Prometeram riquezas se ela conseguisse descobrir o segredo da sua força. A partir daí, começou uma pressão constante. Dia após dia, Dalila insistia, manipulava, chorava e o acusava de não confiar nela. Era uma armadilha de persistência, e Sansão, pouco a pouco, foi se rendendo. 3 vezes ele tentou enganar Dalila com respostas falsas, mas na quarta, exausto de tanta insistência, abriu o coração. Nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se fosse rapado, a minha força se apartaria de mim. O segredo não estava no cabelo em si. Ele era apenas o símbolo visível de um pacto maior: a consagração a Deus. Cortar o cabelo era, portanto, romper publicamente esse pacto. Dalila aproveitou o momento. Enquanto Sansão dormia em seu colo, chamou um homem para cortar-lhe as 7 tranças. O texto é direto e doloroso. Então, ela começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Quando os filisteus chegaram, Sansão tentou reagir como antes, mas descobriu a realidade mais cruel. Ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. A captura foi brutal. Seus inimigos vazaram-lhe os olhos, acorrentaram-no com bronze e o colocaram para girar a mó no cárcere, como um animal de trabalho. O homem que havia despedaçado leões e derrotado exércitos agora se tornava espetáculo de humilhação pública. Esse momento revela o verdadeiro contraste da sua história. Não foi o corte do cabelo que tirou sua força, mas a quebra do propósito. Quando Sansão esqueceu que sua vida estava ligada ao voto de consagração, perdeu o favor divino que o sustentava. A queda de Sansão é um retrato universal. A força exterior nunca é suficiente para sustentar a fraqueza interior. Ele havia vencido leões, raposas e guerreiros, mas não conseguiu vencer a si mesmo. E assim, o libertador de Israel terminou acorrentado, cego e humilhado. Mas seria esse realmente o fim de sua história? Sansão, agora cego e humilhado, parecia reduzido a nada. Mas, em Juízes, há um detalhe que muda tudo. O cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. O símbolo do pacto, arrancado em meio à traição, voltava silenciosamente. Não era apenas o crescimento físico dos fios, era o sinal de que a misericórdia de Deus não havia se afastado para sempre. Os filisteus, cheios de confiança,
organizaram uma grande festa em honra a Dagon, seu deus. Reuniram-se em um templo lotado, com mais de 3.000 pessoas no terraço, para celebrar a derrota de Sansão. Eles o trouxeram como espetáculo, rindo de sua fraqueza, zombando daquele que um dia havia sido o terror de seus exércitos. Foi nesse momento, no auge da humilhação, que Sansão fez sua última oração. Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim. Dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus. Não havia mais soberba, não havia confiança em si mesmo. Apenas um clamor desesperado, pedindo que Deus cumprisse o propósito pelo qual havia nascido. Guiado por um servo, Sansão encostou-se às colunas centrais que sustentavam o templo. Com toda a sua força, empurrou-as até que a estrutura desabasse. O texto conclui: assim matou na sua morte muito mais do que matara na sua vida. A cena é brutal. Um templo inteiro em ruínas, milhares de filisteus mortos sob os escombros, e no centro, o corpo do último juiz de Israel caído junto aos inimigos. Não como herói invencível, mas como homem que encontrou redenção no fim. O legado de Sansão é paradoxal. Ele foi chamado para libertar Israel, mas também se tornou exemplo de como a força sem obediência leva à queda. Sua vida é um retrato da luta eterna entre carne e espírito, orgulho e propósito, derrota e redenção. Sansão não morreu derrotado. Morreu cumprindo seu chamado. Mas o que sua trajetória revela sobre a nossa própria força? E até onde conseguimos caminhar quando nos apoiamos apenas em nós mesmos? A história de Sansão nos força a pensar: onde nós colocamos a nossa força? É em nossas próprias habilidades ou em algo maior? Deixa aqui nos comentários a sua reflexão sobre isso, que eu quero muito saber o que você pensa. E por hoje é isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até lá!